E o assunto de hoje é feedback, como dar um excelente feedback. Então, para você que está chegando agora aqui, seja bem-vindo. Se é a primeira vez que você está assistindo algum dos meus vídeos, algum aqui dos episódios do Café com Cameli, dê uma olhada aqui no meu canal, você vai ver vários outros episódios e todos falando sobre algum assunto de desenvolvimento pessoal ou profissional que com certeza vão te ajudar aí na sua carreira ou na sua vida pessoal. Assim como o assunto de hoje, que é feedback. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, tá? Mas o que é feedback? Por que essa palavra também, né? Feedback. Por que não se usa uma palavra em português? Feedback, traduzindo português, seria algo como retorno. Ah, vou te dar um retorno. Mas o termo feedback ficou tão popular, né, nas empresas, de uma maneira geral, e mesmo na nossa vida pessoal, que a gente acabou adotando também esse termo feedback. Então é muito difícil você ouvir por aí alguém te falar, vou te dar um retorno depois, ou sei lá, vou falar alguma coisa sobre o seu trabalho. O feedback, ele já traduz tudo o que vai acontecer. Agora, o grande problema é que grande parte das pessoas não sabe o que é o feedback. Então, primeiros cuidados que você precisa ter quando você vai aplicar um feedback, seja você um líder ou seja você um colega de alguém que vai dar o feedback, né, para um colega, ou mesmo você pode também dar um feedback para o seu líder. Né? Então, quando que você vai dar um feedback? Existem vários tipos de feedback, a gente vai se concentrar em dois tipos hoje, o feedback chamado feedback positivo e o feedback corretivo ou de desenvolvimento. Importante falar que esses feedbacks no contexto organizacional, eles têm que ser feedbacks mais preparados, mais organizados, né? Dentro de uma organização eles têm que ser um pouco mais organizados. Então eles precisam ter uma certa estrutura para que realmente ele ocorra. Entenda o seguinte, a gente está a todo momento dando feedback para alguém. Tá? Quando você diz para uma pessoa, poxa, bacana, gostei da sua roupa, é um feedback. Quando você fala também para um amigo seu que você não gostou de alguma coisa que ele fez, não gostei do jeito que você tratou aquela pessoa. Você está dando um feedback. Só que esses feedbacks, muitas vezes, eles são levados, obviamente, para o lado pessoal, porque você está dando feedback em relação à pessoa. Você muitas vezes diz assim, nossa, mas você está muito irritado, você é muito grosso, ou você é muito distraído. O que acontece quando você fala dessa maneira? Você está fazendo um julgamento em relação à pessoa. Quando nós estamos falando da vida pessoal, quando estamos falando de amigos, de parentes, do seu parceiro, da sua parceira, a gente faz isso sem perceber, a gente tem uma certa intimidade com a pessoa, e por mais que a gente às vezes fique um pouco chateado, a gente acaba deixando isso para lá. No contexto organizacional, dentro de uma empresa, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. Tá? Não é esse tipo de feedback que eu estou me referindo. Eu estou me referindo ao feedback de gestão. Que cuidados que a gente precisa ter? Então, o primeiro cuidado é passar para todos o entendimento do feedback. O feedback é uma observação que você está fazendo sobre um comportamento da pessoa que ou precisa ser repetido, é interessante que seja repetido no caso de um feedback positivo, ou precisa ser corrigido no caso de um feedback corretivo, ou também chamado de desenvolvimento. Então, a primeira coisa é isso, que as pessoas precisam entender o que é um feedback. O feedback não é, o chefe está pegando no meu pé, o meu colega é muito chato. Não, o feedback é um direcionamento. Olha, continue fazendo isso, ou, olha, tá errado isso daqui que você está fazendo, não está tão bom. Quando é que você dá um feedback positivo? Quando a pessoa fez alguma coisa e que foi muito bom e ela precisa, e é interessante que esse comportamento seja repetido. Então a pessoa entregou um bom relatório, a pessoa bateu e excedeu muito as metas
em determinado projeto. A pessoa foi fazer uma apresentação e ela foi excelente, então merece um feedback positivo. Da mesma forma, se a pessoa fizer algo que não está de acordo com o que deveria acontecer, de repente com o que foi combinado, ela merece um feedback corretivo. E a importância do feedback corretivo é que ele é feito para melhorar alguma coisa. Então, quando as pessoas entendem que o feedback corretivo é para o comportamento e não para elas, fica mais fácil. Se eu tenho um líder ou mesmo um colega que está me dando um feedback falando assim, Emerson, isso aqui que você está fazendo não está muito bom. Emerson, você estava indo para um lado, mas é melhor ir para o outro. Eu preciso entender que ela está me dando um feedback e quando isso acontece, ou é um feedback positivo, né, para eu manter aquele comportamento, ou é um feedback para eu melhorar e me ajustar um pouco mais. Que cuidados a gente precisa ter quando vai aplicar um feedback? Cuidados a gente precisa ter quando vai aplicar um feedback. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Opa, pronto! Então, aqui está. Então, cuidados que você precisa ter quando vai aplicar um feedback. Cuidados muito importantes que você precisa ter quando vai aplicar um feedback. Então, primeiro cuidado, você precisa focar no comportamento. O que é focar no comportamento? Um exemplo, a pessoa chega de manhã e você diz para ela, chega de manhã no trabalho, chegou atrasada, e você fala para a pessoa, nossa, você chegou atrasado de novo, mas você é preguiçoso mesmo, hein? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Você não está focando no comportamento. Você está fazendo um julgamento daquela pessoa. Olha, você chegou atrasado. Nossa, você é preguiçoso, hein? Então você está fazendo um julgamento e é preciso evitar esse tipo de coisa. Você precisa focar no comportamento. Como seria, nesse caso, um feedback focando no comportamento? Oi, fulano, tudo bem? Eu percebi hoje que você chegou 15 minutos atrasado. É isso. Eu percebi que você chegou 15 minutos atrasado. Você está percebendo que o comportamento não é a pessoa. Você não está tecendo nenhum julgamento. Tá? Então, primeira coisa, foque sempre no comportamento, na ação em si. Tá? Na ação em si que pode ser vista, que qualquer pessoa olha e fala, não, realmente isso aconteceu. Então, foque no comportamento. Segunda questão que você tem que sempre levar em conta quando você está aplicando um feedback. Fale sobre as consequências do comportamento. Então, vou usar esse exemplo novamente, né, que é da pessoa que chegou atrasada. Então, o João chegou atrasado, focando no comportamento. Olha, João, percebi que você chegou atrasado hoje 15 minutos. Fale sobre as consequências. Você sabe que nós temos uma meta de assiduidade e que, se acontecer novamente, a equipe toda será prejudicada e nós não bateremos essa meta. Olha, você está falando sobre as consequências que aquele comportamento trazem ou para a pessoa ou, aqui nesse exemplo, para o todo. Então, fale sobre as consequências. Olha, isso aí que você fez, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Então, é o segundo passo, o segundo ponto que você tem que analisar. Qual é a terceira coisa que você precisa levar em conta em um feedback? Diga como se sente sobre o ocorrido. E aqui, quando eu falo isso, como assim, Emerson? Dizer como eu me sinto. Por que eu tenho que trazer a emoção? Você usar a emoção no feedback não quer dizer que se você está com raiva, você tem que parecer que está com raiva e explodir, não é nada disso. Mas é você dizer para a pessoa como é que você se sente em relação ao que aconteceu. Porque às vezes ela pode até não concordar com o que você está dizendo, mas ela não tem como discordar do seu sentimento, porque é você que está sentindo. Tá? Então, é importante você dizer como é que você se sente. Nesse caso aqui, por exemplo,
eu poderia dizer: "Não, e realmente, João, eu fiquei um pouco surpreso, porque você é sempre muito pontual, você é sempre muito pontual. Então, olha, eu fiquei surpreso, se for alguma coisa que está se repetindo, olha, fiquei um pouco surpreso e até um pouco triste também, porque é a quarta, quinta vez que isso se repete, ou fiquei um pouco irritado, né, quando eu vi que isso estava se repetindo, se for o caso, tá? Então é importante você deixar claro para a pessoa que você não gostou daquela situação, mas novamente, não é para você se exceder, não é para você trazer toda a emoção ali na hora, não, é para você dizer como é que você se sente sobre o ocorrido. Da mesma maneira, se fosse um feedback positivo, você ia dizer: "Olha, estou muito feliz porque isso aconteceu", ok? Vamos lá para o quarto passo. Quarto passo, eu coloquei aqui, feche acordo. Então o que quer dizer? Aqui a gente poderia até ter um passo, vou colocar aqui, um passo 3.5. Pergunte, es escla esclareça, opa, esclareça. Então, no caso aqui, tá, acho que tá errado, esclareça, não tem aquele S ali no esclareça. Então, no caso aqui, então, nesse exemplo, valeria a pena perguntar: "Olha, João", então vamos recapitular. "João, eu percebi que eu notei que você chegou 15 minutos atrasado hoje. Você sabe que nós temos a meta, e é uma meta de assiduidade e que, se isso acontecer mais uma vez, a equipe toda será prejudicada. Eu realmente fiquei muito surpreso com o que aconteceu, porque você é sempre muito pontual. Teve algum problema, né, aconteceu algum problema, alguma situação em casa ou no trajeto?" E aí a pessoa vai falar: "Olha, aconteceu esse problema, o ônibus atrasou, ou o meu relógio não despertou, ou enfim, o carro quebrou", alguma coisa a pessoa vai falar, tá? Ela vai te trazer alguma questão. E aí, feche acordo. O que quer dizer o feche acordo? Depois que você ouviu, se for o caso, né, como num caso desse, de ouvir a pessoa, você pode então partir para fechar um acordo. E o fechar acordo seria algo mais ou menos assim: "Ah, João, entendo, né, então a gente precisa que isso não aconteça mais. O que você acha, o que você acredita que pode fazer para que essa situação não se repita? E como eu posso te ajudar?" Então vamos dizer que o João não ouviu o despertador. "Olha, pô, me desculpe, a partir de hoje eu vou colocar, além do despertador, o meu celular também para tocar, ou eu tenho 2 celulares e vou colocar também para tocar, que isso não aconteça, para que isso não aconteça", né. Ou vamos dizer que o João tivesse tido um outro problema e ele poderia avisar: "Olha, realmente aconteceu esse outro problema, então se acontecer novamente essa situação, eu ligo para você avisando: 'Olha, Emerson, aconteceu isso'", e aí você já coloca outra pessoa aqui no meu lugar para não prejudicar o atendimento. Então é muito importante você fechar o acordo. O que é fechar o acordo? Não é você impor o que tem que ser feito, a não ser que só exista aquela opção. "Olha, João, então, a partir de hoje, isso tem que acontecer dessa maneira, desse jeito". Mas aqui nesse caso, nesse exemplo que a gente está dando, do atraso do João, é importante você questioná-lo. O que você acha que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça? Né? E se por acaso acontecer, também o que a gente pode fazer para não prejudicar o atendimento? E aí ele falar e vocês fecharem um acordo, ok? E, finalmente, o quinto passo seria agendar o acompanhamento. Então você fechou o acordo. "Ah, então tá certo, João. Então vamos acompanhar então esse mês para ver se isso realmente não acontece, tá bom? E se por acaso acontecer, a gente volta a conversar". Agora, vamos dizer que fosse uma situação que, sei lá, o João teria que apresentar um relatório, o João teria que fazer uma apresentação, o João teria que
operar um sistema ou um software novo e ele errou. E vocês então fecharam um acordo, né, e o João disse: não, eu vou estudar mais, eu vou fazer um treinamento sobre esse software, eu vou fazer um curso e eu vou praticar mais. Então, nesse caso, você poderia agendar o acompanhamento. Ok, João, então vamos fazer o seguinte: para que isso não aconteça mais, então você vai fazer esse treinamento agora, entra lá no portal da empresa ou entra nesse lugar e como você tem esse relatório uma vez por semana para entregar, vamos dizer que fosse um relatório, então, pelo menos os próximos relatórios, você sempre passa para mim antes e a gente vai analisar juntos para ver se está tudo ok. Né? E se tiver alguma coisa, algum problema, eu vou te orientando. Então, você vai agendar o acompanhamento para ter certeza que o João vai cumprir aquilo que prometeu, ou que o João está realmente melhorando. E quando ele melhorar, você dá um feedback positivo para ele. Quando ele entregar um relatório bom, ou quando ele ficar 1, 2 meses, enfim, realmente chegando sempre no horário, porque ele cumpriu aquilo que havia combinado com você, você dá um feedback positivo. E como é que você faz para dar um feedback positivo? Novamente, siga aqueles passos, esses 5 passos, e veja quais deles são aplicados no feedback positivo. Então, foca no comportamento. João, percebi que esse mês você chegou no horário todos os dias. Na verdade, você sempre chegou um pouquinho antes. Eu fiquei muito feliz, ó, já dizendo como eu me sinto, posso até inverter isso, como eu fiz agora. Eu fiquei muito feliz porque a gente vai bater a meta esse mês. Então, falei das consequências. Ou você poderia fazer como no passo a passo. João, eu vi que você chegou no horário todos os dias esse mês. Isso quer dizer que a gente vai bater a nossa meta e eu fiquei muito feliz. Parabéns, continue assim. Veja que nesse caso não tem necessidade de perguntar ou de esclarecer, ou se você quisesse, até você poderia perguntar: João, o que você fez para bater essa meta? Ah, eu realmente eu fiz aquilo que eu tinha falado, coloquei 2 despertadores, ou saí um pouco antes, então você pode até esclarecer. Não tem aqui o porquê fechar um acordo e não tem por que ter um acompanhamento. Então, você basicamente usa esses passos para dar qualquer feedback, tanto positivo quanto negativo, lembrando que você não precisa usar todos os passos, principalmente no feedback positivo, tá bom? Você vai identificar quais você vai precisar usar. Emerson, vou ter que dar um feedback corretivo para alguém, ou mesmo um positivo. E eu nunca trabalhei com isso, nunca foi bom o feedback. O que você deve fazer? Pratique antes, tá? Pratique antes. Pega essa sequência que eu passei para você, coloca aí num caderno esses 5 pontos, reveja esse vídeo aqui 1, 2, 3 vezes e treine em dar o feedback. Quando eu falo em treinar, é escrever mesmo. Então, veja o que aconteceu, foca no comportamento, a ação que pode ser vista e não no julgamento. Fala para a pessoa das consequências, diga como é que você se sente, pergunte e esclareça se for o caso, fecha um acordo, sempre tá, e o que, que a gente pode fazer para que isso não aconteça, o que, que você pode fazer para que isso não aconteça, e se for o caso também agende um acompanhamento, mas você precisa praticar, praticar. Quanto mais você pratica dar um feedback, aplicar um feedback, melhor você se torna. E quanto mais difícil é o feedback, quanto mais grave é a situação ou quando a situação já se repetiu várias vezes, mais você tem que praticar. Também, se for uma situação grave, o feedback corretivo, numa situação que já se repetiu, espere que a pessoa ela vai se justificar, ela pode não concordar, ela pode ficar irritada, mas, novamente, faz parte, então, se você é um líder, principalmente, faz parte da liderança explicar para as pessoas por que, que você está dando feedback, que é para melhoria, porque se você parar de dar feedback, quer dizer que você desistiu da pessoa.
tá bom? Então deixe isso sempre bem claro. Gente, para que é o feedback? Para a sua melhoria, ou para algo continuar acontecendo, ou para algo mudar. Por isso que é um feedback. Se eu não te der feedback, quer dizer que eu não acredito mais em você e não quero, não me importe se você vai melhorar ou não. E se eu for o líder da equipe, isso está querendo dizer o quê? Que provavelmente eu vou mandar você embora, você não vai mais fazer parte da minha equipe. Se a pessoa desiste de dar feedback, é porque ela não se importa mais e a única alternativa é a pessoa sair da equipe, tá certo? Espero que você tenha achado útil, prático, né, esses passos para dar um feedback. Aplique esses passos. No começo vai ser um pouco difícil, mas com a prática você vai colocando isso na cabeça, coloca no papel, pratica, que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você, tá certo?